Shabbat Shalom. Então, essa paraxá, ela é uma paraxá muito importante, muito bonita também. Essa paraxá, da mesma forma como o Teilim 75 que nós lemos hoje no início dos serviços, nos convida à demonstração de gratidão para com o Eterno. O Eterno, ele é um pai. Ele é um pai amoroso e quer o bem dos seus filhos, o nosso bem. Ele quer o nosso bem. E, para isso, ele nos deu leis, ele nos deu diretrizes, como devemos fazer para que nós sejamos felizes. Ou seja, se nós cumprimos aquilo que determina o Eterno, nós não estamos aumentando e nem diminuindo em nada a sua grandeza, a grandeza do Eterno. Nós não temos como, não há maneira de um ser humano alterar qualquer coisa do Eterno. Nem a sua vontade, nem a sua grandeza, nada. Ninguém consegue. O Eterno, quando ele nos deu a lei, as leis, a Torá, quando ele nos deu a Torá, ele nos deu, não foi pelo benefício dele, foi pelo nosso benefício. Somos nós quem ganhamos respeitando as leis do Eterno. Ou seja, faça o bem para você e isso é bom para você. Para mim, diria o Eterno, é indiferente se você faz ou não. Agora, tem o seguinte, Ele nos ama como um pai amantíssimo, ele nos ama. E aí tem a pergunta, vamos fazer uma comparação com o comportamento de um pai, uma mãe amantíssimos em relação aos seus filhos. Qual é o pai, qual é a mãe que, vendo que o filho está estudando bem, está trabalhando bem, está fazendo bem as coisas que deve fazer, está crescendo, está melhorando, está aprendendo, desenvolvendo espiritualmente, materialmente, de todas as formas. Qual o pai e a mãe que não se orgulham disso? Qual o pai e a mãe que deixam de dar um presente de valor a um filho desses? Qual o pai e a mãe que não se orgulham desse filho? Esse é o ponto. Todo pai e toda mãe que tem um filho de quem se orgulhar, eles fazem o bem, eles procuram ao máximo fazer agrado àquele filho que tanto lhes responde, que tanto lhes retribui com gratidão. Quando o Eterno nos deu o quinto mandamento, o quinto pronunciamento, ele fala a respeito de respeitarmos nossos pais, de fazermos o bem a eles, né? Esse é o quinto mandamento. O quinto mandamento, ele está entre os 5 mandamentos das nossas obrigações em relação ao Eterno. O Eterno, ele também é nosso Pai. Ele é nosso Pai, antes de todos. Antes de tudo. O Eterno, ele nos deu a vida, ele nos criou, ele nos fez e ele nos disse, olha, vocês são matéria. Ele nos disse isso, vocês são matéria. E como matéria, e como tendo a liberdade de tomar decisões, ou seja, o livre-arbítrio, que ele nos deu o livre-arbítrio, não fomos nós que adquirimos, ele nos deu. Então vocês, como são compostos de matéria e como têm o livre-arbítrio, vocês têm coisas que, se vocês fizerem, vocês vão... se fizerem aquilo que eu determinar que deve ser feito, ele é eterno, né? Que ele determinar aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito, se os seus filhos obedecerem isso, vão estar fazendo bem a eles mesmos. Ou seja, se eu obedeço a Torá, eu vou estar fazendo bem a mim mesmo, através de 2 pontos. Primeiro ponto é que eu faço aquilo que a Torá determina que eu faço, ou seja, o Eterno que determinou, né?
aquilo que eu faço aquilo que ele determinou, eu não faço aquilo que ele determinou que eu não fizesse, eu estou fazendo o bem a mim. Por quê? A mim mesmo. Eu estou fazendo o bem a mim mesmo porque o fruto dessas ações, eles revertem para mim. Eles me trazem vantagens e bens e coisas boas. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos a posição do Eterno, porque como um pai amantíssimo, ele vai ver assim, puxa vida, esse meu filho está fazendo mata esse marimbondo. Então, o judaísmo tem isso de alegria, de piada, de brincadeira, né? Isso é nós retribuindo ao Eterno aquilo que ele nos trouxe de alegria. Isso aí é uma forma de... Por isso o povo judeu é tão piadista, né? É a alegria que nós temos de servir ao Eterno. Bom, então, em primeiro lugar, como eu disse, nós fazendo aquilo que ele determina que façamos e não fazendo aquilo que ele determina que não venhamos a fazer, nós estamos... somos nós quem colhemos os frutos dessas ações que nós tomamos, através do uso do nosso livre-arbítrio, fazendo o bem. Nós estamos fazendo o bem a nós mesmos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é aquela coisa, o pai e a mãe, amantíssimos, eles vão ver, puxa, mas esse meu filho está fazendo tanto bem a ele mesmo, ele está se ajudando tanto, ele está crescendo tanto, eu vou dar uns presentes para esse cara. Aí, vai lá, dá um celular bonito, bom, tal, dá alguma coisa lá que ele goste, né? Nem que seja um carro ou qualquer coisa, né? Por quê? Porque esse filho, ele está provando que ele tem capacidade e condição de ter aqueles bens que os seus pais estão lhe dando. Ou seja, dá um carro sabendo que ele não vai sair acelerando igual um louco para destruir a sua vida. Dá um celular sabendo que ele vai usar o celular para se comunicar, para ver uma notícia ou uma coisa ou outra, mas que ele não vai abandonar os seus deveres, os seus estudos, enfim. Ele, como pai, ela como mãe, tem certeza de que aquele presente vai ser benéfico a eles mesmos. Agora imagina o oposto. Imagina um filho que seja desobediente, que vá para a balada, que fique com os amigos até altas madrugadas, falando bobagem, enfim, fazendo coisas erradas. Um pai desses, quando vê um filho agindo dessa forma, o que ele faz? Lhe toma o celular. Ah, tu tinha um carro? Não tem mais, eu vou tomar o teu carro. Você provou ser incapaz de fazer bem com aquelas coisas que eu te dou. É assim que um pai que ama faz. O pai que ama, ele limita. O pai que ama, a mãe que ama, eles limitam os filhos em relação àquilo que pode e àquilo que não pode. O que não pode mesmo. E o que pode, tem que fazer. Então, esses pais amantíssimos, quando eles veem que o filho desobedece, faz o mal, o que ele faz? Ele deixa correr? Ele ama o filho e deixa correr? Deixa o filho ser vagabundo? Ou, ao contrário, ele limita, ele ensina ao filho que ele deve agir de forma correta, de forma adequada, para o seu próprio bem. Não para o bem do pai, não para o bem da mãe, porque o pai e a mãe já tiveram o filho, estão ali, e eles não têm mais o que fazer. Os filhos são adultos, o que eu vou fazer? Não há o que fazer. É claro que vai me agradar quando ele fizer o bem e vai desagradar quando ele fizer o mal. Isso aí, ponto pacífico. Mas é assim que o Eterno, ele age em relação a nós mesmos. Quando ele diz, faça e você faz, isso é bom para você. E o Eterno reconhece. E quando você não faz aquilo que ele diz, não faça, ele também está reconhecendo o bem em você. Quando é o contrário, imagina o ser mais poderoso que possa existir, que não existe outro. Então,
o poder que esse ser tem em relação a tudo, inclusive você mesmo. Esse nossa paraxá da semana é muito interessante, ela traz um trecho muito importante e interessante aqui do Shema, a oração do Shema, aquele segundo trecho do Shema, ele traz ali esse segundo trecho do Shema muito interessante. Quando nós fazemos 2 vezes por dia essa oração do Shema, de manhã à noite, nós falamos assim: Shema Israel, Elohai, Shema Israel, bendito seja tu, Israel. Ouve, Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Quando nós dizemos isso, quando falamos assim, Shema Israel, o que é Shema Israel? Não é ouve todo o israelense. Não, não é isso não. É você que é o Israel a quem ele se refere no Shema. Shema Israel. Shema, ouve tu. Tu é Israel. Cada um de nós é Israel. Então, ouve. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É isso que está dizendo. Então, quando nós fazemos a oração do Shema, nós temos aquela primeira parte, a segunda parte que nós temos hoje aqui, nós fizemos a leitura, né? E ele dizendo que se você fizer a vontade dele, você vai ter a chuva, você vai ter tudo de bom que possa haver. E se você não fizer, simplesmente a chuva para. Por quê? Ele está te ensinando, como um pai amantíssimo, aquilo que você tem que fazer e aquilo que você não pode fazer. Ele está te ensinando isso. Então, quando o Eterno nos determina, faça ou não faça, não é para o bem dele. Entendamos isso de uma forma muito clara. Ele não precisa que você obedeça a ele. Da mesma forma como um pai e uma mãe não precisam que o filho obedeça a eles. Não precisam. Mas eles gostam. Quando obedece, eles gostam. É da mesma forma o Eterno. Quando o Eterno vê que você, como um filho, está obedecendo, está fazendo o que tem que fazer e não fazendo o que não pode fazer, ele se sente feliz, orgulhoso e diz: puxa, esse filho tem futuro, esse filho está fazendo bem a ele mesmo. E como tal, ele está fazendo bem também a todos aqueles ao redor dele. É assim que funciona. É assim que age o Eterno. O Eterno age dessa forma, educando a cada um de nós. Então, pessoal, eu gostaria muito de ouvir agora a posição do nosso Minyan, ouvir a opinião de cada um. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A todos os que estão aqui presentes e aos que estão nos acompanhando do outro lado da tela. Um momento importante para todos nós. Quero pedir já a permissão para começar a falar aqui na mesa, com nossos companheiros da mesa e o Zaitum, que está na direção do shiur de hoje. Eu estava analisando, o Zaitum falou sobre a chuva, que se Israel entrasse na terra e guardasse os mandamentos de Adonai, buscando cumprir todos os seus mandamentos e andando pelos seus caminhos, o Eterno daria a chuva precoce e a tardia. Por que essa importância da chuva para Israel dentro dessa promessa de Hashem para o cumprimento dos mandamentos de Deus, e em troca receberia a chuva? Porque um pouco antes, na leitura, ele fala para Israel: olha, eu estou dando para vocês uma terra que emana leite e mel. Mas a terra que vocês vão herdá-la não é como a terra de Mitzrayim, a terra do Egito. Porque lá vocês plantavam a sua lavoura e regava como se fosse uma horta. Mas agora a terra que vocês estão indo a possuí-la, ela é uma terra que depende da chuva. Depende da chuva para regar ela. Por que depende da chuva? Porque não tem rios. É terra de deserto. E no deserto não tem rio, como no Egito, como no Mitzrayim, que se desse um tempo de seca, eles iam no rio, pegavam água do rio e regavam a sua lavoura, a sua plantação.
Em Israel não teria isso, né? Israel, eles teriam que esperar pela bondade de Hashem para mandar a chuva no tempo certo, né? Para regar a terra. E isso aconteceria se eles guardassem os mandamentos de Hashem. Do contrário, a terra não ia produzir e eles iam passar necessidade. Iam ter que abandonar a terra novamente, né? Iam perder a terra da promessa, uma terra que emanava leite e mel, de repente passou a ser uma terra seca e improdutiva, né? E isso aconteceria, né? Eu pensei de falar sobre a enquete, mas vou deixar para o Rano falar, né? Essa enquete aí que fala que quem gostaria, né? Ou você gostaria de ter Hashem por perto, né? A porção hoje fala exatamente em respeito a isso, né? Também, né? Que cada um de nós teria que ter o dever de guardar os mandamentos de Hashem, né? Está na última parte da leitura, né? No Maftir, né? Diz assim: se guardares todos esses mandamentos que eu vos ordeno hoje para cumpri-lo, amando ao Eterno vosso Deus, andando por todos os seus caminhos e vos aproximando dele, então desterrará o Eterno todas as nações que estão diante de vós, e nações maiores do que vós elas, né? Elas são. Na paraxá anterior, a gente viu que Hashem estava cumprindo essa promessa de levar Israel para a terra, não é porque ele era um povo maior do que um povo grande, numeroso. Não. As nações que estavam diante deles, onde eles iam expulsá-las e tomar posse da terra, eram maiores do que eles em números, né? E em exército também, eram povos preparados para a guerra, né? Ao contrário de Israel, que era um povo que viveu como escravo e saiu da escravidão, né? Sem um exército poderoso, né? Então eles confiavam e dependiam do auxílio dos céus, né? De Deus estar diante deles para eles vencer as batalhas e desterrar todas aquelas nações. E isso aconteceria se eles continuassem guardando os seus mandamentos, andando em todos os seus caminhos e aproximando-se dele. Então, é Hashem que se aproxima de nós, ou nós que temos que se aproximar dele? Né? E de que forma Israel se aproximava de Hashem? Né? Nós temos, dentro das mitzvot, tem a ordenança dos holocaustos, né? Dos holocausto de elevação, holocausto de gratidão, holocausto pelo pecado, enfim, várias formas de sacrifícios, né? Que faziam com que aproximasse o povo de Hashem, né? O povo de Deus. Então, uma das formas era através do cumprimento desses mandamentos, né? Que hoje nós não temos essa possibilidade. Estamos impossibilitados de cumprir com esses mandamentos de aproximação, que nos aproximavam de Hashem. Então, agora, qual é a forma de nos aproximar? Vamos deixar aí para os demais comentaristas aí falar também sobre esse assunto aí. Shabbat Shalom. Shalom, pedindo também a permissão dos membros da mesa e com a devida licença. A paraxá de Devarim Ekef, ela me faz lembrar dessa relação da descendência de Avraham. Hashem falou com Adão. Hashem tinha um contato direto com Adão. Depois Hashem, o próximo que teve contato direto com Hashem foi Noah. Noah também teve contato direto com Hashem e da sua descendência depois do dilúvio. O próximo que teve esse contato, essa vivência, esse acordo direto com Hashem foi Avraham.
E em todos esses casos, desde lá de trás, se diz na Torá oral que existia uma Torá. A Torá sempre existiu. Não necessariamente com o texto da Torá que foi dado a Moshe, mas existia uma Torá. E Avraham tinha essa Torá e tinha esse contato, esse acordo com Hashem. E a terra foi legada a Avraham e a sua descendência. A descendência de Avraham teria herdado a terra, as bênçãos e as obrigações. Essas obrigações de seguir o que diria essa Torá que Avraham tinha com ele e sua descendência. Avraham saiu da terra. Avraham saiu da terra com uma promessa de ser pai de uma grande descendência, e saiu Abrão e voltou para a terra com a promessa de ser Avraham, não pai de uma grande descendência, mas de muitas nações. E a profecia e o que Hashem prometeu para Avraham se concretizou. Sarai, que se tornou Sara e gerou Isaac. Isaac não saiu da terra porque Isaac tinha uma bênção. Isaac não sairia da terra porque Isaac colocou a própria vida voluntariamente com um homem feito, como sabendo e sentindo que Hashem tinha pedido sua vida, ele entregou sua vida voluntariamente pela sua profunda fé. Isaac foi um exemplo e não saiu da terra. Isaac gerou Esau e Jacó. Esau e Jacó é a personificação da dicotomia, do que é do mundo e do que é de Israel. E Jacó foi Israel. Jacó saiu da terra foragido pela perseguição de Esau. Voltou para a terra de novo. Olha o que entra na terra, sai da terra. A relação da descendência de Avraham com a terra, e a terra tem um desígnio, ela tem a presença de Hashem. Jacob sai da terra e volta com sua descendência, volta com filhos, volta com 12 filhos. A tentativa do fratricídio de um dos filhos da descendência de Jacó fez com que, de novo, a descendência de Jacó saísse de novo da terra. Veja que a terra acolhe, e quando Jacó e a descendência, o que é a descendência? São os filhos de Avraham, saem da terra 400 anos do Egito. Quando a descendência de Jacó volta do Egito, recebe a Torá. Daí ele recebe isso um compilado, recebe uma codificação não para 12, não para 2, não para 1, mas para milhões de pessoas que estavam entrando em Israel. E Devarim é resumo disso, é resumo da entrada do povo, é resumo do final da saga de Moshe, que começa lá na Mesopotâmia, lá onde ele se exilou do Egito e voltou. Toda a saga de Moshe, ela se encerra em Devarim. Devarim é a reflexão do que viveu Moshe. E Devarim traz nele uma parte de Shema. Shema é o resumo do acordo do povo de Israel. O povo de Israel é a personificação de toda a bênção que o povo de Israel tinha. Israel tinha uma grande bênção, uma grande responsabilidade. Essa bênção, esse contrato, tem os prós e os contras que esse povo sempre teve. E estava tudo escrito, estava tudo conhecido, e todo o povo sabia. Então, na minha visão, Devarim traz um resumo, traz a beleza e traz a personificação da fé que Hashem depositou no povo e esperou do povo. Ele é profético, ele tem essa complexidade, essa visão panorâmica. Quando você lê Devarim, você enxerga tudo o que aconteceu ao povo. Você enxerga o momento da entrada do povo de Israel em Eretz Israel. Seria isso.
Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Boker Tov, bom começo do dia a todos. Agradecer a presença de todos os que estão hoje aqui na sinagoga de Ponta Grossa, presencialmente, e os que nos acompanham através da internet. Pedir a permissão do nosso Shelital, presidente da nossa comunidade, Benjamin Saitun, que está na frente hoje, trazendo os comentários principais da porção da Parashat desta semana, aos meus parceiros, meus companheiros aqui da mesa, que já dispuseram o seu conhecimento para engrandecer o shiur desta porção, as mulheres que estão sentadas do outro lado das poltronas, que também terão a oportunidade de comentar essa porção, e também os internautas, né, as pessoas que nos acompanham do outro lado da tela, que também estão participando junto conosco deste Shabbat, da Parashat Ekev, e também especialmente os meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a falar a respeito desta porção da Parashat de Ekev. Começar com um comentário mais clássico desta porção, que é: o que significa a palavra Ekev? Né? Ekev, né? E os sábios nos ensinam que tem duas interpretações. Né? A primeira interpretação, que é a tradução literal que é colocada na primeira parte da porção da Parashat, que corresponderia então para o primeiro ano de leitura, se ele fala a respeito de Ekev como em consequência, o porém, né? Em consequência a, né? Em consequência, vocês escutarem a minha voz, né? Se vocês se dispuserem a escutar minha voz, né? Então é isso que significa a palavra Ekev em um desses sentidos. Mas sabemos também que os sábios nos explicam que a palavra Ekev está ligado ao nome de Yaakov, vindo que o Eliahu estava falando a respeito disso agora, né? E Yaakov vem desse Ekev, mas esse Ekev de calcanhar, né? De Ekev é de calcanhar. É tão engraçado que, por muito interessante que pareça, em todos os Humash, em todas as leituras de Humash, como a porção de Ekev tem no seu compilado o capítulo 10 de Deuteronômios. Se você olhar a página que corresponde ao capítulo 10 de Deuteronômios, de Devarim, você consegue ler Yud Ekev, né, que literalmente, se você traduzisse, seria Yaakov, né? Devarim Yaakov, né, seria a leitura do que está ali em cima desse capítulo 10 de Ekev, né? Então é interessante essa questão, né? E a dualidade de que a porção nos está falando, que o próprio Benjamin Saitun e todos os que comentaram hoje fizeram ênfase nessa questão de dualidade, de coisas que precisamos prestar atenção bem para conseguir entender o que realmente Hashem está ensinando hoje, através da porção da Parashat, através de Moshe Rabbeinu e a sua interpretação das palavras que ele já tinha recebido há muito tempo antes, né? Se falou muito de lishmor, né? De guardar, e de lishmoa, que escuta, né? E são duas coisas que no hebraico são totalmente parecidas, né? Lishmor, guarda, e lishmoa, né? Que escuta. Tanto assim que nós temos uma berachá, quando fazemos o toque do shofar, é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar, né? Que nos dá a oportunidade de escutar a voz do shofar, né? Então, esse lishmoa e lishmor estão muito juntos sempre, né? Aquele que escuta tem a oportunidade de guardar isso que ele escuta na sua alma, não só no seu coração ou na sua mente, sino na sua alma. Por isso é que os sábios nos explicam a respeito destas questões, né? Eu sempre faço ênfase nessa questão cabalística de os Teilim, os salmos, né? Como foram compostos os salmos, né? Os sábios nos explicam que, e isso está na Tanakh, né? Que David, que foi um dos grandes autores dos salmos, que é atribuído a uma grande porção dos salmos, foram escritos por David Amelech, né? E o processo pelo qual David Amelech recebia a revelação para fazer a leitura e a escritura dos salmos era que ele se deitava para dormir, mas ele deixava a janela do seu quarto aberta e de frente com a janela ele colocava a sua harpa, o instrumento que ele utilizava para ter uma proximidade espiritual com o mundo espiritual, né? Era como uma chave que ele utilizava para acessar esse mundo, né? Então, quando ele dormia, em uma certa hora da madrugada, o vento, ruach, ele batia nas cordas da harpa e produzia um som. Esse som acordava a David Amelech e ele traduzia esse som em inspiração, e ali ele que se inspirava, com essa inspiração ele escrevia os salmos, né? E os sábios nos explicam que esse ruach, esse vento que tocava as cordas da harpa de David Amelech, era a voz de Yaakov Avinu, que ele cantava
esses cânticos quando ele estava na terra ainda de Padam Aram, quando ele estava com Labão, o seu sogro, sendo ensinado que ele trabalhava com as ovelhas, né, com as vacas, né, e teve um tempo onde ele descascava uma vara para que quando as vacas tivessem um momento de apareamento, né, dependendo de como ele as ovelhas, né? Dependendo de como eles descascavam as varas, saíam as crias, né? Os filhotes saíam manchados, ou seja, com manchas, ou saíam totalmente brancos, né? Então assim ele ficava com a porção que correspondia a ele. Enquanto ele fazia isso, os sábios do Midrash nos explicam que ele ia cantando, né? Ele fazia isso mientras cantava, e esses cânticos permaneceram em esse ambiente, na rua, né? No vento, e esse vento, esses mesmos cânticos, esse mesmo vento foi o que acordava a David Amelech, né? Então aquele que escuta, aquele que lishmoa, tem a capacidade de lishmor, de guardar na sua alma uma coisa totalmente atemporal. Nós ainda hoje, neste Shabbat da Parashat Ekev, temos a consequência, em consequência de que se nós tivermos a capacidade de escutar a voz de Hashem, a nossa alma poderá guardar os seus mandamentos, que é o chamado principal da atenção da porção da Parashat deste dia, da Parashat Ekev, né? Só para continuar o meu comentário. Shabbat Shalom. Eu quero fazer uma pergunta, não? O que significa Shema? Escuta ou ouve? Ouve. Que diferença há entre as duas? Então, tá ligado com a questão de lishmoa, né? Só para lembrar as pessoas que nos acompanham, né? Quando fazemos a tradução de uma palavra no hebraico, ela não pode ser traduzida 100% a idioma, qualquer dos restantes dos idiomas, seja inglês, português ou espanhol, né? Porque a palavra no hebraico ela tem um sentido e um conteúdo tão grande que não pode ser traduzido totalmente ao português. Mas ainda assim tem ferramentas como a que a Maia está utilizando agora para explicar essa questão, né? Se nos é ensinado, né? Eu não tenho 100% certeza, isso você pode conferir em casa depois, né? Isso fica como tarefa para casa, né? Que é diferente escutar a ouvir, né? Aquele que escuta alguma coisa é aquele que não está prestando atenção. Eu escutei de longe alguma coisa, né? Escutei um barulho, né? Eu escutei um barulho, mas agora aquele que ouve é aquele que presta atenção, que escuta aquilo, mas que ele está prestando atenção e consegue fazer uma ligação com o que ele está escutando. Dali ele começa a ouvir, né? Então quando Hashem fala Shema Israel, né? Ouve Israel, é para que a pessoa se ligue, né? Se ligue naquilo que ele está falando, não só que ele escute de longe, como se fosse um barulho que interrompe o que ele está fazendo, sino que ele ouça, tenha a capacidade de parar e entender o que Hashem está tentando explicar, né? Mas voltando para o meu comentário, né? Eu queria falar a respeito da enquete, mas antes de falar a respeito da enquete, eu queria fazer uma leitura de 2 versículos aqui rapidinho, né? Que é importante para entendermos a questão do tikkun, da retificação, da teshuvah, do processo do retorno, né? Na porção de Ekev, nesta porção da Parashat de hoje, ele nos narra uma questão das coisas que os nossos pais fizeram errados durante no deserto. No capítulo 11, versículo 5, diz assim: E o que fez no deserto, até chegardes a este lugar, e o que fez com Datã e Abiram, filhos de Eliab, filhos de Reuven, quando abriu a terra a sua boca e os tragou. Bem assim como as suas casas, as suas tendas e todos os seus bens que tinham com eles no meio de todo Israel. Né? Então, a pergunta é: eram Datã e Abiram os únicos que estavam nessa revolta, naquela revolução que fizeram o mal na frente da comunidade, na frente de Moshe, Arão e na frente de Hashem? Eles foram os únicos que erraram nesse momento? Ou tinha mais alguém junto? Tinha mais pessoas juntos, né?
Mas não só o pessoal, vamos a falar o pessoal que se deixou levar pelas palavras, que foram 250, que o próprio Benjamin Saitun acabou de responder, né? Aqueles foram aqueles que foram traídos pelo seu ouvido, né? Eles escutaram a voz de Korah e se deixaram levar pelos seus comentários. Já respondi a resposta, mas já respondi a pergunta, né? Mas tinha mais pessoas nessa revolta, mais líderes, né? Não eram só Datã e Abiram, né? Tinha mais líderes. Isso, para isso, nós vamos voltar aqui, então, na página 436 do Humash, temos números 16. Korah diz assim: e desligaram-se, deixaram de ouvir, desligaram-se da congregação. Korah, filho de Itzhar, filho de Kehat, filho de Levi, Datã e Abiram, filhos de Eliab, e On, filho de Pelet. Então, eram 4 que erraram nessa questão. Por que na porção de hoje não se fala de Korah e On? Porque Hashem e Moshe só falam a respeito de Datã e Abiram, né? É interessante essa questão. E muitos poderiam falar, não, é porque Moshe, que é o que está falando nesta porção da Parashá de Ekev, era primo de Korah. Então, para que ensujar a sua família com más lembranças? Por que não colocar toda a culpa em Datã e Abiram, né? Não é esse o motivo pelo qual Moshe não faz a recontagem desse pecado com Korah por fora e On, né? O motivo pelo qual Korah e On não são lembrados neste amargo momento dos Bnei Israel é porque alguém conseguiu fazer tikkun por eles. No caso de On, foi imediato. Nós sabemos que On nem acabou falecendo no acampamento daqueles que se rebelaram contra Moshe e Arão e contra Hashem, porque a mulher de On o deixou bêbado, né? E ele não saiu no momento que era para ele sair e ser tragado pela terra. Então, ela poupou a vida dele, né? Esse primeiro caso. Aí eles conseguiram fazer tikkun e techuvá daquilo, né? E de Korah. Korah foi tragado pela terra. E por que não é lembrado nessa porção de hoje como pecador, né? Os sábios nos ensinam que o motivo pelo qual Korah não é lembrado nesta porção como um rachá é por questão da honra de seus filhos. Sabemos que temos muitos Tehilim, uns quantos Tehilim, como falava que a maioria dos Tehilim são escritos por David Amelech, tem muitos dos Tehilim que são Lachnaseach Lifnei Korah, né? O condutor pelos filhos de Korah, né? Então os sábios nos ensinam que ainda quando os filhos de Korah foram tragados pela terra, eles através do seu mérito conseguiram sair daquele lugar e eles ainda conseguiram se manter como Kohanim, como sacerdotes, efetuando seu serviço que era os cânticos de abertura do serviço sacerdotal. Aquele cântico que nós fazemos finalizando o Shaharit, que fala, este é o canto que os levitas entoavam no dia tal, no dia de Shabbat, que corresponde a hoje. Eles eram esses levitas que cantavam esse cântico diário, né? Então, pelo mérito desses filhos, Korah não é lembrado como um rachá nesta porção de hoje. Nós, anuncitas, temos esse trabalho de fazer que os nossos pais, os nossos antepassados, não sejam mal lembrados aos olhos de Hashem, aos olhos da nossa comunidade e a comunidade futura, aos olhos dos Bnei Israel e aos olhos do mundo, através da nossa aproximação com Hashem. Mas como fazer isso? Lishmoa, ouve a voz de Hashem. Para finalizar o meu comentário, responder a pergunta da enquete, que é a seguinte: você gostaria de ter Hashem por perto sempre? É uma pergunta atraente, né? Chamativa. Você gostaria de ter Hashem por perto sempre? E até agora 100% diz que sim, né? Só que essa pergunta é uma pergunta de dois gumes, né? Que tem 2 fios, né? Como aquela espada que tem 2 gumes, né? Que ela corta para lá, mas corta para cá, né? Por que falo isto? Porque quando nós escutamos ter Hashem por perto, ter ao sagrado por perto, quando escutamos isso, na nossa mente associamos como ter ao nosso Pai que nos ama perto de nós. Mas não podemos esquecer que o próprio Hashem fala nessa porção de hoje que Ele é juiz, que Ele é policial, que Ele é espia, que Ele é verdugo, que Ele faz todas essas tarefas, Ele cumpre Ele mesmo. Então, quando nós temos Hashem por perto sempre, é aquilo que fala nesta porção, num parágrafo que diz assim, né?
o Abinadab ele fez a leitura desse parágrafo, mas vou me permitir repetir, né? Ele diz assim, capítulo 11, versículo 10 e 12 diz: porque a terra para a qual estáis indo para herdá-la não é como a terra de Mitzraim, da qual saíste, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com vosso pé, como uma horta de verduras. Agora o 12 diz: é terra que Adonai Eloheja cuida dela. Os olhos de Adonai Eloheja estão sempre sobre ela, desde o princípio do ano até o fim do ano. Agora uma pergunta antes de continuar respondendo a enquete da porção de hoje. De que data estamos nos aproximando? Né? Estamos finalizando o mês de Av, estamos nos aproximando do mês de Lul. E o que acontece posterior ao mês de Lul? O mês de Tishrei. E que celebramos o primeiro dia do mês de Tishrei? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah que é o quê? A cabeça, o começo do ano. Né? Então fala a Torá aqui hoje, a porção diz que ele julga e cuida da terra desde o começo até o final do ano. Né? Então esta porção de hoje, um chamado de atenção é o seguinte: sim, Hashem está prestes a se aproximar de nós. Se nos é ensinado que o mês de Lul significa isso. Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, porque os sábios nos ensinam que durante o mês de Lul, Hashem se aproxima de uma forma mais ampla para com todo o mundo. Né? Respondendo à pergunta que o próprio Abinadab falava, é Hashem que se aproxima ou é nós que nos aproximamos? Né? Hashem sempre está próximo de nós. É nós que nos afastamos dele. Só que às vezes Hashem nos dá uma ajuda, né? E esse mês de Lul é uma ajuda, mas mais uma vez uma ajuda com gumes duplo, né? Ou seja, com dois fios. É perigoso também, porque quando Hashem está mais perto, ele também está trabalhando como um espia mais perto, ele está trabalhando como um policial mais perto, ele está trabalhando como um juiz mais perto, e ele executa o juízo e o castigo mais rápido, né? Então temos que tomar cuidado com essa questão. Desejamos sempre que Hashem esteja perto de nós, mas que seja um desejo de coração e não só por instinto de falar, não, Hashem é bonzinho, né? Que nem o Benjamin Saitum fala, a Torá é bonzinha, né? Hashem é bonzinho, as coisas são tão bonzinhas, né? Não é tão assim. Hashem é rigoroso, ele é justo e ele gosta da justiça. E nestas porções das porções de Devarim fala assim: Seder tirdov, né? A justiça perseguirás, né? Então que nós tenhamos a oportunidade de abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Hashem. E com isso eu vou finalizar a minha participação. Isso, não é? A misericórdia de Hashem é uma questão que nós não controlamos, né? Então ele tem piedade e misericórdia daquele pelo qual ele deseja se apiedar. Mas eu me lembrava, mientras preparava meu comentário, mientras escutava as palavras do Benjamin Saitum, um comentário que ele sempre fazia, né? Ele pode corrigir as minhas palavras porque não me lembro 100% da questão, mas ele falava assim: para os meus amigos tudo bem e para os meus inimigos a lei, né? E é assim. Quando Hashem aplica a lei, não é porque ele está aplicando o mal, é porque ele está aplicando a lei. Mas nós, seres humanos, por isso é que me chamava muito a atenção a porção da Parashat de Ekev, porque ela vem em resposta que o próprio Eliyahu estava falando. Ela vem em resposta às primeiras porções de Bereshit, né? Quando o homem e a mulher consumem do fruto, o que era o fruto? Era o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Só que a própria Torá fala que o fruto não era maduro, né? Ainda ele não tinha amadurecido, né? Então, quando eles comeram desse fruto verde, a percepção da justiça que nós temos é uma justiça que não está madura ainda. Então, nós conseguimos burlar a nossa justiça e falarmos, não, para este aqui eu sou bonzinho e para este aqui eu aplico a lei total, né? Mas Hashem não é assim. Hashem, nós não conseguimos burlar a justiça de Hashem, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso, pelo mesmo que o doutor estava falando aqui sem microfone, né? Não só a misericórdia de Hashem é grande, sino a sua justiça, né? Mas que nós tenhamos a oportunidade de fazer o bem para que Hashem também tenha o desejo de se aproximar de nós com todo o coração, né? Baruch Hashem.
Comentário. Temos um comentário das mulheres aqui. Cadê o microfone? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Quero a licença de vocês para deixar um comentário sobre a aproximação do Eterno a nós. O motivo, assim, ouvindo, né, sobre essa paraxá, ouvindo nossos sábios, eles falam que quanto mais alegria, mais gratidão tiver dentro de nós, nos pequenos detalhes, nos momentos difíceis, e também até para a gente não permitir que venha atingir a gente o negativismo, até o próprio inveja. Se a gente tiver com o coração alegre, com o coração grato, nem inveja pega em nós. Então, é uma coisa muito preciosa, né? A gente saber agradecer nos mínimos detalhes, tipo, lembrar quão importante que é a gente ter água, a gente ter luz, a gente conseguir tomar banho, a gente conseguir pegar o sabonete quando o sabonete cai, porque muitas pessoas não conseguem. Então, desde o acordar da gente, né, acordar já agradecendo por esses pequenos detalhes, que é ir lá no banheiro, poder ligar a torneira, poder fazer a lavagem das mãos ao acordar. Então, todos os mínimos detalhes, né, a hora de se alimentar, mas também todos os momentos que a gente está preparando algo para nós alimentar, a gratidão por ter aquilo, porque muitas vezes é tão automático que a gente nem percebe que é tanta bênção que está vindo sobre nós todos os momentos. E quando a gente se enche dessa alegria, dessa gratidão no coração, isso transborda e o Eterno vai estar muito mais próximo de nós, porque nós se aproximamos através disso. E quando acontecem as coisas ruins, em vez de a gente ficar reclamando, a gente vai ficar agradecendo e procurando achar coisa boa no meio das dificuldades que vêm, no meio dos desafios. Porque muitas vezes a gente perde de alcançar uma bênção por poder ficar olhando só as coisas negativas que vêm ali. E não consegue enxergar as coisas boas, né, que está vindo também. Então, com esse olhar especial de gratidão e alegria, ele vai estar sempre próximo de nós e a gente consegue vencer qualquer batalha que estiver vindo pela frente. Baruch Hashem, HaKodesh Baruch Hu.